bom dia! Começando a nossa aula de número 202, nossa aula aqui de toda semana, tá? Pra você que não sabe, toda quarta-feira, 10h07, nós temos um encontro ao vivo aqui no meu Instagram pra gente estudar mais sobre a Bíblia, sobre os princípios da Palavra de Deus. E hoje, na nossa aula de número 202, eu vou compartilhar com você as melhores lições que eu aprendi depois de 12 anos de casada. Pra quem não sabe, né? Sou casada com o senhor Técio Lima e domingo passado, nós completamos 12 anos de casados. E aí eu resolvi fazer uma listinha aqui de 5 lições valiosas que eu aprendi nesses 12 anos para compartilhar com você, tá bom? Por favor, você que tá aqui ao vivo comigo, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? E já coloca também pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca do ladinho qual é a cidade que você tá me assistindo, tá bom? Deixa eu ver quem já tá aqui ao vivo. Bom dia, Cris. Bom dia, Juliana. Keila, bom dia. Dri, Cris, Michele, Adila, Piedade. Deixa eu ver quem mais. Érica, Anne Andrade. Ó, tudo ok. Obrigada, Michele. Então agora, ó, coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Quero dar as boas-vindas para você que tá aqui pela primeira vez. Fica à vontade, tá bom? Ó, a Keila colocou aqui, Pri, sou veterana de Ariquemes. Keilinha tá sempre aqui com a gente. Tá aqui, tá lá nos stories, sempre falando, conversando comigo no direct. Então coloca aí pra mim, tá bom? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Lembrando, tá, gente, que o tema da nossa aula são as melhores lições que eu aprendi em 12 anos de casada. Ai, Pri, eu sou solteira, vou sair da live, porque essa live não é pra mim. Calma, fica aí que tem lição pra você também, vai te ajudar, tá bom? Então, deixa eu me apresentar pra você que tá aqui pela primeira vez, tá bom? Como você já viu, né? Meu nome é Priscila, sou casada com o Técio. Domingo passado, dia 3, nós fizemos 12 anos de casados. Nós temos 2 filhos, 2 meninos. Temos o Azaf e temos o Daniel, que tá aqui no forninho, né? Já vai estar aqui fora do forninho, se Deus quiser, tá? E eu e Técio, nós somos pastores auxiliares na Seven Church. E também a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E aí, gente, aqui na nossa empresa a gente tem vários braços, né? Por assim dizer. Mas a parte que eu, Pri, tomo conta, que eu tô encarregada, que eu tô à frente, é o estudo da Bíblia para mulheres. E a minha intenção, meu propósito aqui com você, em tudo que nós fazemos, é ajudar você a ser uma mulher mais sábia, mais cheia do Espírito Santo, através do estudo da Bíblia, tá? E aí, como que a gente faz esse estudo? Eu tava aqui olhando pro lado pra achar minha Bíblia, já tá aqui a minha, ó. Pega aí a sua, que todas as 5 lições que eu vou falar hoje, elas são baseadas na Palavra de Deus. Eu não tirei da minha cabecinha não, tá? Só um pouquinho, pronto. E aí, como eu tava falando pra você, o meu propósito aqui é ajudar você a ser uma mulher mais sábia, tá? Pri, como que funciona os estudos com você? Como que eu posso aproveitar da melhor maneira? Vamos lá, o primeiro passo é você aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente já disponibiliza aqui pra você. Então, por exemplo, no feed do Instagram tem várias lições, vários mini estudos da Bíblia, devocionais que você pode fazer comigo, tá bom? Para você estudar, para você anotar e pegar a sua Bíblia aprofundando. A gente tem também a nossa aula semanal, que é ao vivo, aqui no meu Instagram, e que fica gravado o replay lá no meu canal do YouTube, tá bom? A gente tem também canal no Telegram e um canal exclusivo também aqui no Insta, que você pode participar, certo? Além disso, a gente tem os cursos, as mentorias avançadas, mas eu vou falando mais sobre elas no decorrer aqui da aula, beleza? Tudo pronto. Fala pra mim se você já tá aí a postos, tá? Pega o seu caderno pra você anotar as lições de hoje, anotar as passagens bíblicas pra você ver depois. Pega também a sua Bíblia, é muito importante. Eu sempre incentivo você a estar com a sua Bíblia, por quê? Eu quero que você confira tudo que eu vou falar aqui na Palavra de Deus, tá bom? Uma boa aula, um bom estudo da Bíblia, ele precisa ser possível que você pegue aquilo que, né, o seu professor, a sua professora, no caso aqui eu, tá falando, e que você compare com as escrituras. É o que a própria Bíblia diz que a gente tem que fazer. Lá em Atos
eles falam, né, Lucas, quando tá escrevendo, ele faz um elogio aos bereanos, que era um pessoal, né, chama eles de nobres, porque eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo, e tudo que Paulo falava, eles conferiam na palavra de Deus. Então, quero treinar você também para ser uma estudante da palavra, né, cheia de nobreza, conferindo sempre, beleza? Então, dados os nossos avisos, Pri, tem uma dúvida que sempre surge aqui, essa aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, a gente libera no período da tarde. Lá no meu canal, eu deixo o link aqui nos stories para vocês, também nos nossos grupos de aviso, tá bom? Semana passada, a nossa aula foi sobre lições para você ser uma mulher sábia. A gente pegou 5 lições que eu tirei do livro de Tiago, compartilhei com vocês. E hoje também eu quero compartilhar com você algumas lições, alguns conselhos, tá? De coisas que eu, Pri, gostaria muito de ter ouvido no começo do meu casamento. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Tem mulher aqui que é casada? Coloca aí eu sim, eu não, só pra eu saber aqui como é que a gente tá. Coloca pra mim se você é casada sim ou não. Que eu já quero começar com você a lição de número 1, certo? 2 combinados. Primeiro, você vai pegar aqui o aviãozinho que tem aqui embaixo no Insta, vai compartilhar com suas amigas, tá? Pri, minhas amigas, tem uma amiga solteira, amiga casada, vai mandando pra todo mundo que a aula vai ajudar todo mundo, tá bom? E também, sempre que eu falar algo aqui que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai pegar o símbolo do foguinho e vai colocar aí, tá? Pra eu ver que você tá entendendo, beleza? Testar aqui no chat, ele vai colocar o símbolo do foguinho pra você ver qual é. Ó, várias casadas, tem uma noiva aqui, ai que coisa boa, acho que é Jane, ótimo, melhor ainda, tá? Ó, Michelle colocou 26 anos de casada, eita que coisa boa. Então, temos várias alunas casadas. Você que não é casada, fica aqui comigo, porque essas lições vão te ajudar também, tá bom? A lição número 1, que é a base, que é o pilar de tudo, tá? Anota aí, você que gosta de anotar. Se eu e o meu esposo, nós não amarmos primeiro a Deus, a nossa casa não permanece de pé. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que muitas vezes a gente erra no nosso casamento, porque eu entro no casamento querendo saciar o meu coração no amor do outro. Eu entro querendo que o outro me faça feliz. Eu entro querendo que o outro seja o meu fundamento, confiando a minha vida em cima do outro. E isso, gente, é um erro gravíssimo. Por quê, tá? Eu tô fazendo isso, eu tô tirando Deus do centro da minha vida e estou colocando outra pessoa. E a base bíblica para isso, tem vários versículos que eu poderia estar aqui, mas eu escolhi um que eu tô sempre falando sobre ele com vocês, que tá lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, tá? Ele diz assim, essa versão que eu tô lendo é da Bíblia, a Mensagem. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Então, a nossa casa, ela primeiro precisa ser construída sobre a rocha. A Bíblia diz lá em 1 João que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, você não consegue dar amor para o seu marido, derramar amor pelos seus filhos, amar outras pessoas, se antes você não for cheio do amor de Deus. Então, o erro que muitas vezes a gente comete é querer ter um bom relacionamento com o nosso marido, sem antes ter um relacionamento profundo com Deus. E relacionamento profundo com Deus, a gente constrói aonde? No nosso secreto, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, certo? Então, eu lembro de uma vez, uma moça casada que eu fui, né, ajudar e tal. E aí eu conversando com ela, ai, meu marido isso, meu marido aquilo, e várias, né, uma lista de coisas que o esposo tinha que mudar. E várias delas, ela com certeza tinha razão, não tô aqui dizendo, né, que o marido era inocente. Mas aí eu cheguei pra perguntar e disse ela assim, beleza, vamos avaliar aqui alguns pontos. E aí eu cheguei pra ela e disse assim, me conta aí, como que tá o seu tempo com Deus? Aí ela olhou assim pra mim, não, mas o meu problema é meu casamento, não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Eu, aham. E aí eu perguntei, como que é a sua leitura da Bíblia? Não, eu não leio a Bíblia. Como que é o seu tempo de oração? Não, eu não oro. Então, gente, os nossos relacionamentos, seja com marido, com filhos, seja no trabalho, tá? Eles são um reflexo do nosso relacionamento com Deus.
Se a sua vida espiritual, se a sua vida com Deus não vai bem, nem adianta você querer ir para as lições mais avançadas, tá? Que não vai funcionar. Pri, como que você pode dizer isso com tanta certeza? Porque eu já testei. Está muito mal no meu relacionamento com Deus, né? Naquela de, eu não tenho tempo pra nada, eu trabalho demais. E aí, gente, tô correndo para um lado e pro outro. Não tenho tempo. E aí, quando a sua vida espiritual vai mal, todas as outras áreas da sua vida decaem. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é a raiz que sustenta toda a nossa vida. Eu não tenho como dar frutos externos, certo? Se a minha vida interior não vai bem. Vocês entenderam, gente, sobre essa primeira lição? O primeiro passo para você ter um casamento abençoado, para você ter uma vida um casamento, a sua vida financeira, todas as áreas da sua vida, o primeiro passo, tá? Para isso, é você ter um bom relacionamento com Deus. E aí talvez você chegue para mim e pergunte assim: ai, Pri, mas o meu marido, ele nem convertido é. Ai, Pri, mas o meu marido, ele vai na igreja de vez em nunca lê a Bíblia, nunca ora. A culpa, então, eu tenho que forçar o meu marido a buscar mais de Deus? Eu tenho que obrigar, né, essa pessoa a querer mais de Deus? Gente, não funciona assim, certo? A gente precisa entender que cada um é responsável pelo seu relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz sobre a salvação? A salvação, ela é individual. Então, o que eu posso fazer para ajudar o meu marido a buscar mais de Deus, certo? A gente pode orar, a gente pode incentivar de forma positiva, não com cobrança, ok? E a maior coisa, aquilo que a Bíblia diz, que está lá em 1 Pedro, é o quê? O nosso procedimento, o nosso comportamento, certo? Por quê? O nosso exemplo, ele vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Pri, eu entendi, eu já tenho uma vida com Deus, eu já tô aqui buscando, eu já sigo você faz um tempo. Eu já ouvi você falar sobre devocional, sobre leitura da Bíblia, sobre todas essas coisas. Entendi que é muito importante, mas o meu marido não quer. O que eu faço? Dê bons frutos, certo? À medida que você vai dando um bom testemunho, tá? O seu marido, ele vai sendo conquistado. Pri, o meu marido ainda não conhece o Senhor. Lá em 1 Pedro, ele vai falar que a esposa, né, ou o cônjuge que ainda não conhece a Deus, ele é santificado, ele é alcançado pelo nosso comportamento, pelo nosso bom testemunho, certo? Então, para de olhar para a vida espiritual do coleguinha e foca o quê? Pega a sua energia, no lugar de cobrar o seu marido, foca em dar fruto. E aí esses frutos vão dar testemunho, vão falar por você, beleza? Então essa foi a lição 1. Segunda lição aqui. Primeira lição, tá? Se eu e meu esposo não amarmos primeiro a Deus, a nossa casa não permanece de pé. Lição de número 2, tá? Para ter paz no meu lar, eu primeiro preciso ter paz no meu coração. Tem gente que tá aqui, né? Que tem muita picuinha dentro do lar, muita discussão boba, coisa que, sabe assim, o marido respirou, mastigou errado, já deu uma confusão, ou com você, ou algo que você faz, já dá uma confusão. Quem aqui já passou por uma época assim no casamento, né? Ou está passando, não sei. Eu, Pri, já, né? Você olha assim pro outro, não aconteceu nada, você já fica assim meio que, entre aspas, rosnando assim o dente um pro outro. Por quê? Porque a gente tá querendo ter paz na vida exterior sem ter paz dentro de nós mesmos, tá? A passagem bíblica para isso é Isaías, capítulo 26, versículo 3, ó. Várias de vocês colocando eu já. Gente, tamo junto. Todo mundo aqui, né, tem problema. Todo mundo aqui passa por isso. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas vamos lá, ó. Isaías 26, versículo 3, ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, a minha paz, a paz que eu tenho, tá? Não pode depender de situações externas, ok? Como assim, Pri? Ai, o meu filho roubou a minha paz. Ai, Pri, você tá falando isso porque você não conhece o meu marido. Pensa no homem
desassossegado, nome atribulado, que quando ele chega em casa, né, tá todo mundo em paz, e quando ele chega em casa, o negócio começa a dar errado, né? A confusão, a gritaria chega junto com ele. Eu, Pri, né, já tive experiências de estar numa casa que era assim, né? Graças a Deus, não aqui no meu casamento, que meu marido é um homem de Deus, um homem pacífico. Normalmente, quem faz a confusão aqui em casa sou eu mesmo, né? A elétrica. Mas eu já estive numa casa em que o pai, né? O homem daquela casa chegava e junto com ele chegava a confusão. E aí começava o caos. Os filhos ficavam aperreados, a esposa ficava aperreada. Então, a gente não pode permitir que situações externas roubem a nossa paz. Pri, como que eu vou fazer isso? Quando eu trago Deus para o centro do meu coração, a minha paz, a minha confiança, ela passa a vir do Senhor. Já pensou, gente, se todo problema que a gente tiver, todo boleto que a gente tiver que pagar, né? Toda má notícia que a gente receber, roubar a nossa paz, o que é que vai acontecer? A gente vai adoecer na nossa alma. Então, a gente precisa entender que existem guerras externas e guerras internas. Eu só venço as batalhas externas quando eu começo a vencer a batalha interna. Pri, qual é a batalha interna? A gente tem batalha na mente, né? A gente tem lutas internas. A gente, não sei você, mas às vezes, talvez, você escute uma voz dizendo assim, não vai dar certo, não é pra você. Você não é boa o suficiente. Esse problema não tem solução. Isso não vai funcionar. E aí são guerras internas que comprometem os nossos relacionamentos. Exemplo, Pri. Medo, ansiedade, preocupação, mágoas e falta de perdão gera muita batalha interna. Você ser uma mulher rancorosa. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim, né? Mas tem gente que anda com um caderninho. E aí tudo que o outro faz, anota no caderninho pra ficar cobrando, pra ficar jogando na cara. Não faça isso, seja uma mulher perdoadora, tá? E aí você anda com dores na sua alma. E isso, gente, o externo pode estar tudo em paz, mas se você tiver com guerra interna, todo o seu ambiente, toda a sua casa vai virar um caos. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, tá? A Bíblia diz que nós, esposas, nós somos o humor da nossa casa. Então, se a esposa acorda mal, tudo vai mal. Até o seu gatinho, o seu cachorrinho vai ficar de mau humor. Seu marido fica de mau humor, seus filhos ficam de mau humor. Então, tudo piora. Então, nós recebemos de Deus essa responsabilidade, certo? Pri, por que que isso acontece? Porque o nosso coração é a fonte de onde sai tudo. Eu tô sempre falando sobre isso aqui com vocês. Tá lá em Provérbios 4, 23, né? A gente precisa guardar o nosso coração porque dele procedem as fontes da nossa vida. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações saem de dentro do nosso coração. Se o seu coração tá em guerra, se o seu coração tá um caos, se o seu coração tá lá sem um pingo de paz, como que você quer ter paz no seu casamento? Então, não vai funcionar. Para você ser uma boa esposa, uma boa mãe, ou em alguma outra área da sua vida, para você ser bem-sucedido em outras áreas, primeiro, a gente precisa, tá, ter paz no nosso coração. Então, a segunda lição é, para ter paz no meu lar, eu preciso ter primeiro paz dentro do meu coração. Pri, e como que eu consigo essa paz? Através do nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele diz, olha, eu deixo para vocês a minha paz. Uma paz que o mundo não pode dar, mas que eu dou. E lá em Filipenses, Paulo diz o quê? Depois que você entregar ao Senhor a sua ansiedade, os seus pedidos, colocar diante de Deus aquilo que rouba a paz do seu coração, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração. Então, a paz de Deus, ela é como se fosse também um filtro que vai protegendo a nossa mente dos ataques e da batalha espiritual. E talvez você diga assim, mas Pri, vamos lá, eu sou uma mulher da paz, ok? Tem mulher aqui que é da paz? Porque tem muitas que são assim, né, mais... Como é que eu não sei nem a palavra que eu posso usar aqui sem magoar muito. Mas tem as mulheres que elas são assim mais agitadas, mais fáceis de explodir, né? Mas talvez o seu caso seja assim, Pri, a guerra aqui na minha casa é por conta do outro. Quando o meu marido é
O causador da confusão, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? A Bíblia também responde sobre isso, tá? A gente precisa entender que as nossas batalhas, elas são vencidas aonde? No reino espiritual. Se é uma batalha espiritual, ok? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso lutar com armas espirituais. Se é uma questão espiritual, vocês acham que gritaria, reclamação, murmuração, bater de frente com o outro vai trazer a solução? Vai trazer paz? Se você acha que colocar mais lenha na fogueira, chega uma pessoa zangada, né? Você ativa ainda mais a raiva daquela pessoa, você cutuca a onça com a vara curta. Vai trazer paz ou vai trazer confusão para o seu lar? Então, nós precisamos ser sábias. Eu e você, a gente precisa aprender a usar as armas certas. Muitos erros, muitas falhas que eu tive dentro do meu casamento, lá no começo, é por quê? Porque eu queria ir na força do meu braço. Eu queria fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Queria, né, que o meu marido me ouvisse. E algumas vezes eu estava muito errada, algumas vezes eu estava certa. Só que como eu falava no tom de voz errado, na hora errada, no lugar errado, qual era a resposta, né? Um muro, um paredão de concreto. Meu marido nem me ouvia, certo? Ó, quando eu sei que é uma guerra espiritual ou uma guerra pessoal. Gente, dentro do casamento, a gente precisa entender o seguinte, ó. Sempre há uma batalha espiritual. Por quê? Porque desde o Éden, Satanás, ele luta para destruir a família. O que foi que ele fez lá no Éden? Né? No lugar de ir no líder, só passar essa moto. No lugar de ir no líder, que era Adão, ele foi em Eva. Ele foi minando pelo lado que parecia mais suscetível. Ele foi colocando o engano. Então, desde o Éden, a luta de Satanás é para destruir a nossa família, para destruir o nosso casamento. Então, não tenha dúvidas. A batalha espiritual, ela sempre vai estar acontecendo. E aí, eu preciso lutar com as armas certas. Pri, qual a base bíblica para isso? Está lá em Efésios 6, né? Tem tudo lá sobre a armadura da fé. Tem mulher que está aqui sem ter paz no casamento, ou está ferida, está magoada, porque foi lutar com as armas erradas, porque foi pelejar pelo casamento sem vestir a armadura de Deus, tá? E lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pri, o que eu entendo desse versículo? O que eu posso aprender? O meu inimigo, o seu inimigo, não é o nosso marido. A gente tá no mesmo time, né? E se um começar a lutar contra o outro, o reino dividido, ele não continua de pé. É um princípio que Jesus falou sobre isso lá no Novo Testamento, tá? Então, a gente precisa lutar com as armas certas. Pri, eu preciso entender mais sobre as armas. Eu tô no meio de uma batalha espiritual. Nem é com meu marido, é com outra coisa. Eu preciso entender mais sobre isso. Eu tenho um curso que eu fiz, né? Que é sobre batalha espiritual. Que nesse curso a gente estuda um livro de C.S. Lewis, usando os exemplos que ele dá no livro para ver como Satanás, ele instiga a nossa vida, como ele nos engana, como ele planta sementes erradas no nosso coração. E dentro desse mesmo pacote tem também lá o estudo, tá? Da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6 e todos os detalhes. Eu aprofundo mais sobre esse assunto lá. Aqui na nossa aula eu não consigo explicar tudo isso nos detalhes para vocês. Então a lição 2 é o quê? Para ter paz no meu lar, primeiro eu preciso ter paz no meu coração. Lição de número 3. Pare de querer mudar o outro. Você não é o Espírito Santo de Deus. E aí tem tudo a ver com o que eu estava falando aqui no ponto anterior, da gente querer fazer as coisas na força do nosso braço. Quem aqui já tentou, né, convencer ou obrigar por fim na força o seu marido a fazer ou ser algo que você gostaria e esperaria e simplesmente não conseguiu? Porque não conseguiu. Quem já? Além de mim. Coloca aí, eu já ou eu nunca. Quem aqui já tentou dar uma de Espírito Santo, né? Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E, gente, ó, uma frase que trava qualquer pessoa, pelo menos a mim me trava. Você tem que. Quando eu escuto você tem que, eu já fico assim, ó, né? Toda me coçando. Se for uma criança, a criança pensa assim, eu não vou fazer só de mal.
só pra ela ver, né, que eu não tenho que nada. Então, a gente sabe que não funciona e a gente insiste. E com isso, gente, o que acontece? Você se cansa, você se frustra porque o outro não muda, você desgasta a sua imagem, você vira o quê? Aqui a gente chamava que era a velha encrenca, né? Que era de acho que era um programa de TV que tinha muito antigo, que tinha uma velha assim, bem encrenqueira, aquela mulher assim, zoadenta, chata. E isso, gente, não é só nos dias de hoje. Lá em Provérbios, várias e várias vezes, tem muitos versículos que falam sobre a mulher reclamona. Fala que ela é como uma goteira pingando na cabeça. Fala que é melhor morar no meio do deserto, tá? Do que numa casa farta com a mulher reclamona. Tem mulher que tá aqui, gente, que o que acontece? Você reclama tanto, você tenta tanto na força do seu braço mudar o seu marido, que ele não tem mais gosto de estar dentro de casa. Às vezes é o marido, às vezes são os filhos. Eu já vi famílias, né, em que a mãe era tão reclamona, ela sempre tinha uma coisa pra dizer que tinha defeito. Sempre tinha uma coisa que não estava bom. Sempre tinha uma reclamação. Então, todo mundo do lar dava um jeito de ficar fora de casa o máximo de horas possíveis. E quando entram em casa, né, essa família ela não consegue estar junto. Por quê? Tem uma dona encrenca. Graças a Deus aqui não tem nenhuma mulher assim, né? Gente, não é esse tipo de mulher. E aí, isso desgasta a sua imagem com o seu marido. Isso é agir como uma mulher tola. E a Bíblia diz, né, que a mulher tola, ela derruba a sua casa com as próprias mãos. Pri, o que eu vou fazer? Eu não tô dizendo aqui, gente, que você precisa aceitar os erros do seu marido. Nunca vou dizer isso aqui. Não tô dizendo que é pra passar a mão. Não tô dizendo que é pra você ficar calada. Não é isso. A gente precisa, de novo, agir com sabedoria. E aí, lá em Provérbios 21, versículo 1, ele diz assim, ó. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quer. O que ele está dizendo aqui? Que um rei, um homem muito importante, um homem que tem um cargo de governo, ele pode ter o dinheiro que for, a importância que for, o coração desse homem está nas mãos de Deus. Seja ele cristão ou não. Seja ele um rei, um governador que conhece a Deus ou não, quem está por trás de tudo é o Senhor. E Deus pode dirigir o coração desse homem como as águas de um rio para onde ele quer, certo? Então pensa comigo. O meu marido, o seu marido, em nome de Jesus, eles são reis, eles são, né, os líderes da nossa casa. Amém? Então ele é o líder, ele é aquele que está ali direcionando a nossa casa. Então ele se encaixa nesse versículo. O coração dele é como as águas de um rio. E aí, eu já errei muito, eu, Pri, posso falar aqui tranquilamente com você, o seu meu marido tá aqui do lado ouvindo a aula, pode confirmar aí nos comentários. Eu já errei muito porque eu tentava ocupar uma posição que só pertence a Deus. E vamos lá, a posição de mudar o outro é somente do Espírito Santo. A posição de julgar o outro, tá? É somente de Deus, de apontar erro, de ficar, né, acusando. E a posição de acusador, né? Quem é um acusador que a gente vê na Bíblia? Quem é na Bíblia que a gente vê, por exemplo, no livro de Jó, indo diante de Deus dizendo assim, né? Olha ali, eu duvido que ele permaneça fiel se você tirar tudo que ele tem. Eu duvido que ele vai continuar fiel se ele for ferido. Quem é o acusador? Quem é que fica indo diante de Deus para nos acusar, para querer nos condenar? É Satanás. Então, quando a gente ocupa essa posição de acusação, a gente está sendo não boca de Deus, mas um canal do mal sobre a vida do nosso marido. E aí, a gente precisa entender que só quem convence o outro do pecado, do juízo e da justiça é Deus. Só quem pode convencer o seu marido de que ele está indo numa rota errada é Deus. Então, o que é mais inteligente? O que é mais sábio? Eu gastar a minha energia, o meu tempo, as minhas forças, batendo na mesma tecla com o meu marido, deixando ele mais irritado, fazendo ele se afastar de mim, ou eu pegar esse tempo, essa energia e essa força e investir em oração? Respondam aí pra mim nos comentários. O que vocês acham que é mais inteligente? Falar com um coração duro ou falar com quem resolve? Coloca aí pra mim.
Você acha que é melhor, né? Falar, ficar batendo na mesma tecla do outro, martelando na cabeça do seu marido, fazendo o coração dele ficar travado pra você, ou falar com Deus, tá? Então, você precisa... Ó, a Mariana já respondeu aqui, oração. Então, gente, a gente tem a maior arma espirituais de todas. Só que a gente quer o caminho que a gente acha que é mais fácil, que é ficar buzinando no ouvido do outro. Só que não vai funcionar. A gente precisa falar com quem resolve, certo? Então, ó, se tem uma lição, se você puder sair só com uma lição daqui, sai com essa lição, fala com quem resolve. E aí, de novo, Pri, eu vou aguentar tudo que o meu marido faz calada? Não. A gente vai pedir a Deus sabedoria pra falar na hora certa, com o tom de voz certo, no lugar certo, pra você conseguir sentar com ele num bom momento. Porque pensa, o marido tá zangado, você tá zangada, você vai lá, vai reclamar, vai murmurar. Vai sair alguma solução dessa conversa? Não, tá? Aí, o que vai acontecer é piorar a briga. Então, não é que você vai ficar calada. Você vai chegar pra Deus e vai dizer, Senhor, isso aqui precisa ser mudado no meu marido. Me dá estratégia pra ganhar o coração dele e pra falar sobre isso com ele. Senhor, isso que o meu marido fez tá me magoando. Me abre o coração dele, abre o acesso dele pra eu falar com ele e ele me ouvir. Qual é o exemplo na Bíblia que a gente tem disso? O exemplo da rainha Esther. Ela precisava falar com o rei para ele desfazer o erro que ele tinha feito. O rei Assuero estava errado. Ele tinha condenado um povo que ele nem conhecia, um povo inteiro à morte, e Esther estava inclusa nesse povo. Como foi que Esther chegou diante do rei? Na frente de todo mundo. Chegou dizendo que ele era um bêbado, que ele era um tolo, que ele era um homem inconsequente, que ele precisava governar melhor, que ele era, né, como que você é um governante desse jeito, como que você toma decisões assim, certo? E aí, como foi que Esther chegou diante do marido dela, do rei? Com jejum e oração. Ela se preparou, se arrumou, se perfumou e com humildade ela foi diante do rei e disse assim, eu tenho um pedido. E aí Deus deu para Esther a estratégia para ela chegar diante do rei e conseguir consertar, ajustar aquela situação ali que era uma situação de caos. O mesmo Deus que deu sabedoria sobre a vida de Esther é o Deus que dá sabedoria para mim, para você, certo? Confia em Deus que vai funcionar. Quarta lição, né? Vigie as suas palavras. Elas vão dar frutos, quer você queira, quer você não queira. Então você tem que ser muito cuidadoso com suas palavras. Tava falando há pouco sobre Esther, né? Sobre como ela chegou humilde. Imagina estar chegando diante do rei, que já tinha deposto uma rainha, que era Vasti, porque a rainha tinha dito não. E Esther chegando diante desse rei, dizendo assim, você é um louco. Você fez tudo errado, você assinou um documento sem ler. Onde que você estava com a cabeça? O que era que ia acontecer com Esther? Ela ia sair dessa sala, viva ou morta, né? Então, a gente precisa ter sabedoria com os decretos que nós emitimos com a nossa boca. Provérbios 18, do 20 ao 21, ele diz assim, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. A língua tem poder para construir ou para destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá os seus benefícios. Então, eu sei, gente, eu tenho consciência, a gente não tem como ser 100% perfeita no nosso falar. Tiago, ele inclusive diz que uma pessoa que domina completamente a sua língua é uma pessoa perfeita. Mas a gente pode evitar, né? Às vezes, a gente pode pensar melhor o que é que nós temos plantado. O que é que você tem plantado no seu lar com suas palavras? Você tem declarado vida, paz, o favor de Deus? Você tem declarado, ei, tem conta aqui para pagar, mas o meu Deus é o nosso provedor e a gente vai conseguir resolver. Quando seu marido chega preocupado com algo, você diz, a culpa é sua, porque você é um péssimo administrador, ou você diz, meu filho, nós vamos orar e Deus vai trazer a provisão. Meu filho, pode não ter nada agora, mas nós vamos orar e Deus vai agir, vai dar certo, tá? Você é uma mulher que amaldiçoa os seus filhos, amaldiçoa o seu marido, ou você abençoa? Ai, Pri, mas ele é
tal coisa. Ai, Pri, mas o meu filho é assim, o meu marido é assado. Ei, comece a liberar palavras de vida. Deus chamou a mim e a você pra gente ser uma fonte de água pura, tá? E não uma fonte de água barrenta, de água suja. Você tem sido o quê? Né? Uma fonte de vida ou uma fonte de morte dentro da sua própria casa? Então, a gente precisa entender melhor. Nós comeremos o fruto de cada palavra que nós já liberamos. E lá em Apocalipse, eu não lembro agora o versículo exato, mas o próprio Jesus, ele diz, aí quando eu voltar, eu vou cobrar cada um, não só as atitudes, mas as palavras que liberou. Então, se eu libero palavras de maldição dentro do meu lar, o meu lar vai ser amaldiçoado. Se eu liberar palavras de bênção no meu lar com fé, né? Palavras baseadas em quê, Pri? Na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Se eu declaro verdade, bondade de Deus sobre a minha casa, o meu lar vai ser um lar abençoado. Beleza? Então, essas são as 4 primeiras lições. Eu vou já falar para você sobre a 5ª lição. Mas antes disso, antes da gente encerrar a nossa aula, e de eu tirar aqui algumas dúvidas que eu vi vocês colocando aqui nos comentários, tá? Eu quero dar alguns avisos. Primeiro, meninas, Pri, repete a primeira lição, repete o primeiro versículo. Calma. Se você perder algum dos pontos, eu vou repetir sim, tá? Antes de finalizar a aula. Mas vai ter o replay que você vai poder assistir de novo. E eu vou fazer um post, tá bom? Com o resumo dessa aula, colocando todos os pontos e todos os versículos que eu citei aqui, para você poder salvar e estudar sempre que você precisar e para você compartilhar com suas amigas, beleza? Próximo aviso, tá? Eu e Tess, meu esposo, nós vamos fazer uma conferência para casais aqui no Ceará, tá? Uma conferência presencial, que é a conferência Você é Tudo Pra Mim. E o tema dessa segunda edição da conferência, já a segunda vez que nós estamos fazendo, vai ser justamente sobre como a gente faz para se comunicar melhor dentro do nosso lar. Porque o que acontece? Pelo menos comigo, Pri, acontecia assim. Eu não sei se acontece com vocês. No começo do casamento, meu marido falava, eu entendia bem. E eu ainda respondia assim, mas você tá querendo dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa ao meu respeito? Ele dizia assim, não, tu tá entendendo tudo errado. Por quê? Porque a nossa comunicação precisava de ajuste, né? Nós, como pessoas, eu, você, por exemplo, eu e meu marido, nós somos completamente diferentes. Eu sou mais acelerada, né? Sou mais assim, afobada. Meu marido já é mais tranquilo, já é mais calmo. E todas essas coisas atrapalhavam a nossa comunicação. E a consequência disso, né? É que tinha briga, tinha falta de paz dentro do nosso lar. Acontece, ou já aconteceu aí com vocês, de você falar uma coisa e seu marido entender outra, né? De você estar ali tentando compartilhar uma coisa, tentando levar o seu lar para um lado e a confusão está estabelecida porque não tem comunicação. Se isso está acontecendo com você, o meu convite é venha para a nossa conferência de casais, tá? Que vai ser nos dias 29 e 30 de setembro, lá em Maracanaú, que é uma cidade do lado aqui de Fortaleza, que é onde nós moramos, tá? E vai ser lá no Conjunto Industrial. A gente vai usar o auditório da Seven Church do Industrial, certo? Pri, quais vão ser os horários? Dias 29 e 30 de setembro, é uma sexta e um sábado. Na sexta vai ser de 19h30 às 21h30 e no sábado das 16h30 às 21h30, tá? Pri, eu não sou do Ceará, não sou. O que eu faço? Quero participar da conferência também. O que a gente conseguiu? Uma novidade que eu tô muito feliz em anunciar para as minhas alunas que não são aqui, né, de Fortaleza. Que a gente vai ter também a opção de você participar da nossa conferência de forma online. A gente vai fazer a transmissão, né? Vai compartilhar com você todos os materiais, tudo direitinho para você poder fazer a conferência. Tem várias meninas aqui dizendo, Pri, comigo é o contrário. Eu falo e ele entende completamente errado o que eu falei. Ai, gente, aqui em casa também. Às vezes, né, eu digo assim, eu digo uma coisa, ele entende outra. Aí eu até brinco com ele, eu disse, eita, marido, às vezes tem que desenhar, né? E lá na conferência, vamos ser eu e Técio ministrando. Então, a gente tanto vai falar, né, sobre a questão da comunicação, papel dos casais. Vai ter falas que vão ser para instruir as mulheres e também falas que vão ser para instruir os homens, que nada melhor do que um homem, né, para falar para os homens vai facilitar
a nossa vida. E aí, nessa conferência, você vai aprender a se comunicar melhor e a ter paz no seu casamento, tá? E todo mundo que está se inscrevendo na conferência está ganhando de presente um curso que também foi feito por mim pelo Tess, que é o Relacionamentos Saudáveis. Nesse curso, a gente vai trabalhar 3 pilares, certo? Lá dentro do curso, que é o quê? O seu relacionamento com Deus, que é o primeiro ponto que a gente falou aqui na nossa lição, tá? O seu autoconhecimento, você entender como você é, como você funciona. E a comunicação específica com o seu marido, tudo bem esmiuçado, ok? Então, Pri, quero participar da conferência. Ó, já tem gente aqui que tá inscrita, já garantiu a vaga, tá? Você pode participar presencialmente ou você pode participar online. Todas as sessões que a gente vai ter lá presencial, além de ter a transmissão online, vai ficar a gravação, você vai poder assistir depois, certo? E tem o curso Relacionamentos Saudáveis de presente. Pri, pra quem é a conferência, só casais casados podem participar? Não, tá? Pri, eu sou noiva, é muito melhor, é melhor ainda que você participe. Pri, eu sou recém-casada, ótimo, você vai evitar um monte de dor, um monte de dodói no seu casamento, tá? Pri, eu já sou casada há muito tempo, eu não tenho mais nem esperança de que esse Shrek, né, que mora aqui comigo, esse homem que parece um papel de enrolar prego vai melhorar. Calma, pra tudo tem uma solução, né? Vem com a gente na conferência que você vai entender como tratar o coração aí desse homem pra melhorar o seu relacionamento. Então, é pra quem deseja ter um casamento mais saudável, pra quem quer entender sobre como usar as diferenças. Tipo assim, eu e Tess, gente, aqui é como se fosse a água e o vinho. Qualquer pessoa que olhasse e dizer assim, não tem condição de dar certo, não vai dar certo. Ele é calmo e ela é uma louca, né? Quando a gente começou a namorar, o que dizia assim, homem, ela é uma louca, não vai funcionar. Só que a gente aprendeu a usar as nossas diferenças pra gente crescer enquanto casal, enquanto família, e não pra autodestruir a gente, certo? E aí, conversei com o Técio, né? E pra vocês que estão aqui ao vivo comigo hoje, decidi liberar o seguinte. Lembra que lá atrás eu falei do curso Batalha Espiritual que eu tenho, certo? Conversei com o Técio, e aí o que a gente vai fazer? As 20 primeiras alunas que se inscreverem hoje, tanto faz você se inscrever no presencial ou no online, todo mundo vai ganhar relacionamentos saudáveis. E as 20 primeiras vão ganhar de presente o curso Batalha Espiritual, que é para você entender melhor sobre guerras espirituais, sobre como você vai se posicionar com sabedoria no seu lar. Pri, e qual é o investimento na conferência, tá? Gente, se a gente fosse juntar o valor real da conferência, o relacionamentos saudáveis, esse bônus do Batalha Espiritual seriam mais de R$600 de investimento. Só que eu e o Tess, o que a gente quer? A gente quer abençoar o máximo de pessoas possível. Então, o investimento que você vai fazer para receber tudo isso é de apenas R$97 ou 12 de R$9,70, certo? Lembrando que as 20 primeiras vão ganhar de presente o Batalha Espiritual. Pri, como que eu faço? Eu que tô aqui ao vivo, como que eu faço para pegar o link? Você comenta aqui a palavra casamento, que vai chegar o link logo no seu direct. Você já faz a sua inscrição e já garante o seu presente, tá bom? Pri, tô assistindo a gravação replay dessa aula aqui com você no YouTube. Eu vou deixar o link de inscrição, tá bom? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui do YouTube, você que tá assistindo gravado, vai ter também o link pra você se inscrever, beleza? Avisos e recados dados. Ah, importante. A gente tem, gente, lotes, tá? Nessa conferência. Então, o primeiro lote, ele está finalizando e aí ele vai virar de lote. E o valor também vai mudar. Então, seja rápida, né? Não deixe para a última hora. Primeiro, porque você vai perder o bônus, que é o Batalha Espiritual, que a gente vai dar para as 20 primeiras. E também você pode perder, né, a virada de lote, tá bom? Então, seja rápida. É só você colocar a palavra casamento que vai chegar o link para você no seu direct, tá bom? Vamos para a nossa quinta e última lição da aula de hoje. Antes disso, deixa eu revisar as lições que eu prometi para vocês, né? Que eu já dei, tá? Primeira lição. Se eu e meu esposo não amarmos primeiro a Deus, a nossa casa não permanece de pé. Segunda lição. Para ter paz no meu lar, primeiro eu preciso ter paz no meu coração, ok? Terceiro,
Pare de querer mudar o outro. Você não é o Espírito Santo de Deus, tá? Quarta lição, vigie as suas palavras. Elas vão dar frutos, quer você queira, quer você não queira. E a quinta e última lição é: não tem como construir no exterior sem antes firmar as bases do meu lar. O que eu vejo, tá, gente, que acontece com muitas mulheres e acontece com todo mundo que tá aqui. Nós somos bombardeadas o tempo todo com a cultura, com a música, com os filmes, com tudo dizendo o que pra gente? Olha, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser realizada, você tem que ser independente. Você tem o direito de ser feliz, tá? Uma cultura que fala o tempo todo pra gente construir coisas fora e pra gente parar de dar atenção pro nosso lar, né? Ah, não, deixa pra ter filho depois, ou nem tem filho, deixa isso pra lá. Vai cuidar da sua vida, vai investir sobre isso. E alguém aqui, além de mim, além de eu, Pri, tá? Você já se sentiu cobrada pra dar muitos resultados externos? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Você já sentiu assim um peso, uma cobrança de que você, né, tem que ser bem realizada na parte externa, né? E uma cobrança sobre isso, que você tem que ser bem-sucedida, que você tem que ter uma carreira, você isso e aquilo outro, ok? E aí, gente, o perigo disso é que eu não consigo construir, é esse o título da lição 5, eu não consigo construir fora sem antes construir no meu lar. Pri, explica melhor, me dá um exemplo, tá? Eu não vou conseguir construir uma boa carreira fora se o meu lar por dentro tá destruído, tá? Eu não vou conseguir ter uma carreira acadêmica, ter mestrado, ter doutorado, ter isso e aquilo outro, se o meu lar estiver destruído. Pri, é errado eu ter uma carreira acadêmica? Não. Pri, é errado eu ser uma profissional bem-sucedida? De jeito nenhum. Deus quer usar o seu trabalho para a glória de Deus. Mas eu percebo que nos dias de hoje, muitas mulheres estão deixando de olhar para o seu lar, olhando só para elas mesmas, se importando só com a carreira delas, com o sonho delas, e a família vai sendo destruída. E, gente, sucesso nenhum na nossa carreira, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, vai justificar o fracasso do nosso lar. E eu falo sobre isso aqui com muita tranquilidade para vocês, porque eu já fui essa pessoa, né? Antes de trabalhar aqui com questões da internet, eu trabalhava com moda. Eu era gerente de produto numa empresa que era multinacional. A gente fabricava no Brasil e exportava, mandava para outros lugares, tá? E aí eu trabalhava muito. O negócio era o meu trabalho, a minha posição, o meu salário, o meu isso, o meu aquilo. Só que enquanto eu tava focada, né, em resolver problemas da empresa, a minha casa, o meu lar estava sendo bombardeado e destruído. Pri, você não conhecia Deus nessa época? Conhecia. Já era líder na igreja, tá? Mas o fato de você estar ali na igreja, de você conhecer a Deus, não evita de você ter esse tipo de tropeço. E, gente, se tem algo que trouxe uma crise enorme para dentro do meu casamento, foi esse olhar errado. E a base bíblica para isso é o quê? Provérbios 14:1. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Então, antes da gente querer ganhar o mundo todo, a gente precisa fazer o quê? Cuidar primeiro do nosso coração, que foi o que a gente falou lá na nossa aula, certo? No comecinho da aula. Cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família e aí avançar para conquistar as coisas que tem fora. Se você tá bem estruturada no seu casamento, bem estruturada no seu lar, né? Se você tem a segurança, se você tem ali a segurança da sua família, você vai ter muito mais força para crescer e para conquistar no externo. Então, primeiro eu firmo as raízes, primeiro eu firmo a base de tudo, que é a minha família, que é o meu lar. E depois eu vou conquistando novas áreas, novos lugares, seja na vida ministerial, seja na vida, né, financeira, na vida acadêmica, no meu trabalho, certo? Então, essas são as 5 lições que eu separei para vocês. Meninas, vocês têm alguma dúvida sobre as lições ou sobre a conferência, né? Você é tudo para mim? Coloquem aqui se vocês têm alguma dúvida. Eu vou até puxar aqui um pouquinho,
tá? Essas são as 5 lições que eu tinha pra vocês na nossa aula. Vai ter replay liberado, tá bom? E também eu vou deixar o resumo no feed pra vocês, certo? Ó, todas as lições e todos os versículos que eu falei vão ficar no post do feed pra vocês salvarem, beleza? Pri, como que eu faço pra me inscrever na conferência e ser uma das 20 primeiras pra ganhar o curso Batalha Espiritual? Comenta aqui a palavra casamento que vai chegar o link pra você, beleza? Vamos fazer o nosso print de hoje. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Deixa eu ficar paradinha pra vocês tirarem a foto. Foi? Faz o print, tá bom? Compartilha nos seus stories e mais tarde vai sair o replay dessa aula, você que chegou depois, tá bom? Não fica triste, vou deixar ela salva e vou compartilhar com vocês. E quero pedir um favor. Lá no post que eu vou liberar com o resumo, tá bom? Da nossa aula, compartilha ele com seus amigos, envia ele para que mais pessoas aprendam dessas lições. Muitas vezes a gente está investindo em várias áreas na nossa vida. A gente investe, né? Na nossa carreira acadêmica, na nossa saúde, na nossa beleza, em várias coisas. E a base de tudo, o principal, que é a nossa família, tá sendo deixado de lado. Tem muitas mulheres que estão passando lutas, tá bom? No casamento. E que elas podem aprender, tá bom? Aqui com essa aula, tá bom? Vocês gostaram da aula, gente? Glória a Deus. A Mari disse que sim. Rosana, meu bem, eu vou colocar a foto dela nos stories, tá? A foto e o link. Então é isso, gente. Se não tem mais dúvidas, vamos encerrar nossa aula por hoje. Próxima semana, a gente vai estar aqui juntas e eu vou falar com você sobre o poder da comunicação. A gente vai estudar sobre o poder das nossas palavras. Você vai sair na próxima semana aqui entendendo a base bíblica de como que você vai fazer para falar com sabedoria, para usar as suas palavras, para mudar o seu ambiente, para gerar algo poderoso aí na sua vida e no seu lar, tá bom? Beijo, Deus abençoe você. Ficou com alguma dúvida que não deu tempo a responder aqui? Fala comigo lá, tem caixinha aberta nos stories, manda a sua pergunta lá, que eu vou ter prazer em te responder, tá bom? Beijo, Deus abençoe você, abençoe a sua semana. Até próxima quarta-feira, 10h07 da manhã.